Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Português Instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a assistir o vídeo até o final, onde nós iremos dar continuidade ao vídeo da aula passada, falando sobre algumas concepções a respeito da nossa língua materna, o português. Na aula de hoje falaremos em especial das concepções de língua e linguagem, de gramática e o ensino de língua materna. Vamos começar? Bem, aqui na tela inicial vocês veem a árvore das línguas, onde não só o português está presente, mas muitas outras línguas aí. Percebam também as ramificações e, é claro, algumas línguas que têm um parentesco bem próximo, como também outras línguas que têm aí um parentesco mais distante. A gente pode chamar de primas ou irmãs. Então, essas línguas que são primas ou irmãs, elas podem ter essa aproximação, mas lembrando que todas elas vêm de uma ramificação única. Bem, na pauta da aula de hoje, nós iremos responder aqueles questionamentos feitos na aula passada, onde vocês opinaram nos fóruns de discussões. Também falaremos um pouco sobre as concepções de língua, linguagem, gramática e o ensino de língua materna. E, ao final, iremos passar uma atividade de pesquisa. Bem, então vamos começar. Na aula passada, fizemos duas perguntas mais importantes. Quais países são realmente falantes aí do português? E 2, quantas línguas são faladas no Brasil? Bom, a maior parte de vocês falaram praticamente que existem alguns países falantes do português que não é só o Brasil ou Portugal. Iremos ver quais são realmente esses países. Lembrar que quando eu falo quais são os países falantes do português, aqui nesse caso, quando a gente trata de língua materna, existe um número específico. Mas é claro que existem outros países que são falantes do português de uma maneira secundária, onde esses países podem até ter uma outra língua materna, além do português. Bom, quantas línguas são faladas no Brasil? A maior parte de vocês talvez tenha a concepção que apenas o português é falado no Brasil. Por incrível que pareça, aqueles que realmente pesquisaram irão verificar que não somente o português é falado. Então, vamos às respostas. Bem, então, eu coloquei aqui, é claro, né? Os países que possuem como língua materna a língua portuguesa são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. É claro que esses países são realmente os falantes do português como língua primordial e língua materna, né? Mas existem outros países, inclusive vários outros países que vocês descobriram, que falam, de certa forma, em pequenas comunidades. Não é a língua oficial do país, mas eles utilizam normalmente em seu dia a dia. Bem, aqui também eu coloquei que vocês aqui têm, na verdade, no Brasil, não só o português, mas também a língua oficial, tida como segunda língua oficial, a Libras. Então, para aqueles que pesquisaram, né, tem aqui uma lei, né, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que torna a Libras como língua oficial do Brasil. Então, portanto, nós temos duas línguas oficiais aí.
Aqueles que acertaram, parabéns. Aqueles que não sabiam, né, agora já sabem que nós temos 2 línguas oficiais. Bem, concepções de língua, linguagem, gramática e o ensino de língua materna. Aqui a gente vai recordar alguns tópicos e iremos trabalhar outros. Bom, a gente inicia falando a respeito da língua, né? A diferença, basicamente, o que é uma língua, o que é um idioma e o que é um signo. Se a gente for pensar, né, a língua, ela tem, na verdade, uma concepção de várias características para que essa língua ela se torne um idioma. Então, a língua ela é tida como várias características, desde gestos, desde a própria fala, desde a própria gramática. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que a língua, na verdade, é um conjunto de características, né, que nós podemos dizer que são características de uma pequena comunidade, mas também como uma grande comunidade, e que aquelas concepções elas vão acabar sendo utilizadas para uma determinada comunicação. Bem, vocês vão ter aí várias concepções a respeito de cada tópico desse, por isso que é interessante vocês fazerem as leituras e as pesquisas. Bom, mas a diferença entre língua e idioma, a gente percebe que o próprio idioma não é só aquele que fala, né, que é falado em cada país. O idioma, ele tem aí também uma variação sonora, né, uma variação em termos da gramática. Você tem aí, é claro, a língua, mas o idioma você vai perceber que ele tem aí uma diferença de comunidades para comunidades. O uso desse idioma, ele vai estar caracterizado aí não só com relação aos próprios países, mas determinadas concepções dentro daquela própria língua. Então, palavras, frases, pronúncias, cultura. Então, vem toda aquela bagagem. Então, pesquisem também a respeito do que é o idioma, certo? Para que vocês possam entender de uma maneira mais facilitada. Bem, e o signo? O que é o signo? O signo, na verdade, é uma representação sonora, de imagem. Então, se você, por exemplo, tem aí a palavra porta, a porta, em português, ela é chamada de porta porque alguém deu aquele nome. Se vocês pesquisarem aí Saussure, Ferdinand de Saussure, vocês vão perceber que ele foi o criador da linguística, em que, por exemplo, nesse caso da palavra porta, né, você tem aí uma imagem representativa, um som representativo para aquela palavra. Já se eu tiver utilizando, por exemplo, em uma outra língua, em um outro idioma em si, esse idioma ele não vai ser compreendido muitas vezes pelo mesmo signo. Eu digo, a porta aí no caso, ela pode ser falada como, por exemplo, door, certo? Então, a concepção ela pode ter a mesma característica, mas o entendimento vai ser diferenciado. Então, quando a gente tem aqui uma comunidade em que você cria, né, uma determinada palavra, essa comunidade, ela caracteriza, na verdade, a palavra em termos também do som, em termos da imagem, e isso se torna o signo. Então, a palavra porta só é porta porque essa comunidade ela deu esse nome e ela representativamente, ela caracteriza a porta dessa forma, com a estrutura talvez retangular, com fechadura e etc. Uma porta nunca pode ser uma janela, tem diferença, porque essa pequena comunidade, ela criou regras, né? Ela criou aí concepções de imagem, né? De sons, a própria palavra.
Então, por exemplo, se eu falo a palavra mesa, alguns podem ter a imagem, esse signo de mesa como uma mesa de bar. Outros podem ter a representação do signo como uma mesa de aniversário. Outros podem ter uma mesa de um restaurante. Mas, de certa forma, a mesa vai ser sempre aquela, com estrutura, onde você pode colocar coisas em cima, onde tem pés e onde você utiliza de alguma forma, né? Eu digo para servir alguém, para você fazer as suas refeições. Nunca vai ser uma janela. Então, o signo é basicamente isso. Bom, aqui a gente já falou na aula passada a respeito das diferenças entre português, né, do Brasil, português de Portugal. Então, vocês percebem aí que não é só a parte gramatical que tem algumas diferenças em termos do sotaque, palavras específicas, né? Vocês podem até muitas vezes experimentar escutando algumas rádios. Tem uma rádio chamada cotonete.com, que é uma rádio que dá para vocês perceberem aí as variações das próprias línguas, né? Então, vocês têm vários idiomas ali e que vocês podem observar tanto a questão da própria pronúncia, como eles se expressam. É bem interessante. Então, essas diferenças aí de português e Portugal não é só a questão territorial, certo? Então, vocês têm vários aspectos aí em termos da cultura, da utilização de palavras. Bom, continuando aqui, a gente está falando a respeito dos países falantes do português. Então, vocês já verificaram aí que existem poucos países. Se a gente for olhar, é claro, aqueles que descobriram que existia, né, que existe além do Brasil e de Portugal, parabéns, certo? Agora, lembrar que qualquer outra, né, eu digo, qualquer outra ramificação que não seja, eu digo, a língua oficial, você vai chamar isso de dialeto, certo? Então, tanto as línguas indígenas, tanto as línguas aí que tem algumas variações sonoras, né, eu digo de fala, as palavras, vocês têm aí algumas variações e essas variações são tidas como dialetos. Então, aqueles que colocaram lá 200 e não sei quantas línguas no Brasil, está errado. A gente tem aí os dialetos. Então, esses dialetos são as variações dentro da própria língua. Mas, oficialmente, nós temos apenas duas. Então, deixar bem claro isso, certo? Bom, aqui a gente tem exemplo da variação sociocultural, né, que vocês têm aí uma diferença, muitas vezes, do próprio linguajar das pessoas. Eu digo, até mesmo quem tem um poder aquisitivo maior ou menor, a utilização de palavras, a gente pode dar vários exemplos. Vocês também podem fazer pesquisas, né, em vários outros materiais, inclusive naqueles que eu fornecer. Culturalmente também. Então, cada comunidade, né, cada bairro, cada cidade, cada estado tem a sua cultura diferente. Então, há uma variação. Muitas vezes, você conhece palavras vindas, talvez, de uma cidade X, e quando você vai perto, né, eu digo, você acaba viajando e conhecendo uma outra cidade, você percebe que é totalmente diferente a utilização ou a substituição daquela palavra por outra. Aqui também você tem a variação geográfica, em que vocês podem perceber variações de palavras. Você tem aí, por exemplo, a tangerina, mexerica, né? Pocã, ou vocês têm, por exemplo, munguzá, papa. Vocês têm várias outras palavras, né? Juju, gele-gele, né? Picolé, geladinho. Vocês têm algumas variações de palavras também, né? Em termos assim, geográficos. Historicamente falando,
vocês têm, por exemplo, a palavra farmácia, né? Até a palavra voz-me-ser, que antigamente, né, era utilizada, depois passou para você, e muitas vezes até utilizamos VC, né? Eu digo, nessas conversas de bate-papo, muitas vezes que a gente tem aí na internet. Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre essa língua geral, a padrão, e a língua regional, né? Quando a gente fala a respeito da língua padrão, é aquela língua que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia, que existem aí algumas estruturas vindas da própria gramática, que você não tem aí, de certa forma, uma regionalização, né? Você não tem aí uma palavra ou uma frase em que seja próprio daquele local. Então, por exemplo, no Nordeste existem palavras que só são conhecidas aqui nessa região. Então, São João, por exemplo, só é basicamente aqui no Nordeste. Em outras partes aí do Brasil existem outras culturas, outras palavras em uso que são, na verdade, concepções ali daquele próprio local. Então, não, de certa forma, não vai fazer parte diretamente daquela linguagem geral, porque se você passa de um local para outro, de uma cidade para outra, vocês vão perceber aí que tem muita diferença. Muitas vezes, até na própria sala de aula, vocês percebem que seus colegas falam de uma maneira diferente ou trazem palavras para o dia a dia, né, que, na verdade, vocês não têm costume de utilizar. Então, a comunicação é feita efetivamente, né? E esses ajustes regionais, eles também são feitos durante o próprio uso da própria língua, tá? Bom, aqui um conceito bem importante é o conceito de linguagem. Porque a linguagem, ela tem a diferença da língua, porque assim, a linguagem é justamente a utilização da própria língua. É o meio que você vai utilizar da própria comunicação. Então, no aprendizado da língua, eu digo do próprio idioma em si, vocês vão estar trabalhando essa questão da linguagem, vocês vão estar interagindo. Então, a linguagem é justamente esse meio de interação, né, de utilização da própria língua entre os próprios falantes, né? Então, aqui eu coloquei alguns tipos de linguagem, né? A linguagem falada, que é uma forma de utilização da linguagem. A linguagem escrita, que normalmente utilizamos na faculdade, nas universidades, é algo que vem após a linguagem falada. Temos também a linguagem comum, né, que é essa do dia a dia, corriqueira. A literária, mais poética, mais com o uso, né, do imaginário, da criatividade, né? Esse comum ele é mais real. A linguagem aqui também infantil, que tem aí uma variação entre a adulta, né? Então vocês percebem que as crianças elas utilizam de uma língua em especial, pode até ser a mesma, né? Pode ser da mesma comunidade ali, mas a linguagem dela vai ser diferente da do adulto. Os termos serão diferentes, né? A forma de se expressar, certo? Bom, aqui nós temos os níveis de linguagem. Então, o coloquial e o popular, que a gente diz, né, que é esse que vocês utilizam com os amigos, né, com pessoas assim mais conhecidas. Você não tem aí uma necessidade de formalização nessa utilização. Então, vocês podem tranquilamente utilizar aí do coloquial para falar com seus pais, com seus primos, com os seus vizinhos, certo? Que é uma linguagem mais, assim, de fácil acesso. Já a linguagem, né, formal ou a culta, ela deve ser, é claro, né, a partir do treino, a partir da busca, a partir do conhecimento,
ela deve ser utilizada, e essa linguagem formal você traz sempre para as concepções da gramática. É uma linguagem mais organizada, ela é uma linguagem mais dita como regras, com utilização de termos especiais, com o próprio uso do português mesmo instrumental, que você tem aí palavras específicas dependendo da área. Então, por exemplo, cada um de vocês aí faz parte de um curso, né, de graduação. Então, cada curso vai ter aí uma linguagem diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do direito. O direito aí tem o uso de determinadas palavras que muitas vezes, mesmo fazendo parte do português, né, eu digo da língua portuguesa, muitos desconhecem, certo? Então, cada área ela vai ter aí uma formalização e uma utilização de terminologias, de falares. E é claro que vocês, como estudantes, né, da graduação, vocês devem prezar por uma linguagem, é claro, mais organizada, mais, eu digo, com essa utilização voltada para a gramática, evitando alguns erros, né, que depois a gente vai perceber que não são erros de fato. Por quê? Porque se há uma comunicação efetiva, se a pessoa ela compreende, né, a comunicação ela é passada. Então, o objetivo justamente da linguagem é que haja comunicação, certo? Bom, aqui nós temos, eu coloquei aqui alguns exemplos de gramáticas. Nós normalmente utilizamos, quando a gente fala em gramática, a gente pensa logo naquela Bíblia, né? Na gramática que a gente diz que tem aí as regras, que a gente precisa, na verdade, seguir aquilo, que aquilo ali que é o correto. Então aqui eu vou desmistificar um pouco, né? Que nós temos aí a gramática normativa, ou chamada prescritiva, a descritiva e a internalizada, certo? Bom, a normativa já está dizendo o próprio nome, né? É aquela que tem as normas, é aquela que dita as regras, que é essa que a gente fala que é a Bíblia, tá? Que é essa que a maior parte quer seguir. Então, ditaram aquelas regras e nós vamos seguir aquelas regras, porque ali você vai estar falando um português correto. Essa é a gramática normativa. Mas nós percebemos também que, além da gramática normativa, nós temos a gramática internalizada. A gramática internalizada é aquela que nós já trazemos através das nossas experiências de vida. Então, a partir do momento que a criança, por exemplo, ela vai para a escola, ela já tem uma certa gramática internalizada, que ela leva para a escola e ela passa, talvez, para os colegas, as experiências. Da mesma forma, vocês. Quando vocês chegam, por exemplo, para o curso, né, de português instrumental, vocês já trazem concepções já pré-estabelecidas, vocês já têm uma visão de mundo, vocês já têm experiências. Então, essa gramática internalizada é justamente isso. Então, nós não podemos excluir esse tipo de gramática que vocês já trazem. É claro que isso pode estar somando com a gramática normativa, tá? Mas vocês vão perceber que, além dessas duas gramáticas, né, que a gente vai falar hoje, nós temos a gramática descritiva, em que a gramática descritiva ela aceita o falante de acordo com a própria fala dele, a própria cultura, né, que ele carrega. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram chamar Patativa do Assaré, não sei se vocês já ouviram, né? Alguns escritos dele no caso, que é muito interessante porque ele trata, na verdade, de uma forma mais regional, alguns palavreados, algumas palavras em especial regionais, né, que normalmente aquele falante daquela região ele utiliza, mas ele ele, claro, é um estudioso, né? E ele traz isso aí de uma maneira mais formalizada
mas trazendo, na verdade, aquela cultura, né, trazendo aquelas concepções. Então, se a gente for entender, cada comunidade ela tem um falar diferente, né? Cada pessoa ela traz uma raiz e muitas vezes, se há uma comunicação, essa comunicação é efetiva, então é o objetivo. Então, a gramática descritiva ela aceita, não é que você vai aceitar erros, porque não é tido como erro isso. Se você tem uma determinada comunidade, que, por exemplo, essa comunidade, as pessoas falam mulher ou homem, isso está correto, porque há um entendimento deles dessa forma, né? É claro que eu, como professora de português, eu também tento incentivar os meus alunos a gramática normativa, mas eu compreendo perfeitamente que a gramática descritiva ela vai também, né, das experiências que esses falantes eles têm no dia a dia, vai depender da comunidade que ele faça parte, né, dessa sociedade em si, da faixa etária que ele faça parte, né? Então, assim, a gente não pode dizer que seria uma fala incorreta, né? Seria uma escrita incorreta, seria uma forma de se expressar de maneira incorreta, sendo que aquela comunidade ela se comunica daquela forma, certo? É o jeito dela, ok? Então, assim, exemplo, em Minas Gerais, a utilização da palavra trem, certo? Bom, tudo bem, essa palavra ela está correta gramaticalmente. Então, assim, a concepção talvez dela em termos da regionalização seja diferente. Agora, se eu tenho aqui essas palavras que eu falei para vocês, né? Homem, né? Mulher, você tem aí, você acha que está errado, né? Porque você está valorizando a gramática normativa. Mas vocês têm que entender que se aquela comunidade ela está falando daquela forma e há um entendimento entre os falantes, a gente chama de gramática descritiva. Ela descreve exatamente, né, a forma de utilização daquela pequena comunidade, tá? Bom, mas vocês pesquisem mais também sobre os diversos tipos de gramática, não existem só esses, tá? Bom, aqui em termos da língua materna, nós sabemos que língua materna é a língua oficial, é aquela língua que a gente fala de primeira instância, a primeira vez, né? A partir do momento que a gente nasce, é aquela língua que a gente adota. É claro que existem países que são falantes de mais de uma língua materna. Aqui no Brasil, nós não temos aí, eu digo, mais línguas, né, além do português ou da Libras, que a gente utilize como língua materna, certo? Então, o português aí como língua materna e as duas línguas como oficiais, a Libras também. Bom, na aula de hoje, como atividade, né, nós teremos aí uma atividade de leitura e pesquisa e também no fórum de discussão eu peço que vocês façam a diferença, né, entre os conceitos de língua, idioma e linguagem, onde vocês podem dar exemplos aí, vocês podem pesquisar como serão aí essas palavras, né, em termos das variações geográficas, históricas, socioculturais e várias outras formas, né, de utilização. Vocês podem dar aí no máximo 5 exemplos, que é o suficiente para que eu perceba que vocês conseguem entender, né, essas variações aí também da língua. Então, nós temos aqui tanto a diferenciação desses 3 termos, como também vocês podem dar exemplos aí da utilização dessas variações de palavras ou até mesmo frases, se vocês quiserem. Ok? Bom, vocês terão também atividades aí de leitura e orientada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. É claro que nós não ficamos por aqui. Esse debate ele deve ser constante. Essa pesquisa, esse conhecimento na área do português, ele deve ser trabalhado
E cada material, cada livro, cada teórico, ele tem uma forma de se expressar, né? Ele tem uma forma de colocar os seus conceitos. Então, vocês não precisam ter aquele rigor de achar que as concepções elas têm que ser apenas uma única. É claro, vocês devem fazer as pesquisas de vocês e fazer os comparativos. E entender que a língua, né, ela é mutável. Ela não tem, na verdade, uma estrutura rígida como muitos pensam. A língua ela muda conforme o tempo, né? Ela muda em termos da idade, em termos aí, de onde vocês moram, né? Eu digo do bairro, do país, da cidade. Então, tudo isso é modificado, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!